Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria encontrá-los aqui, é uma alegria para nós, Canção Nova, receber cada um de vocês aqui, neste santuário, onde agora é o espaço para que nós entremos em comunhão profunda com o Pai do céu, pelo sacrifício de Cristo, o seu Filho. Nesta pausa de atividades, nesse dia de rebanhão aqui na Canção Nova, agora nós nos voltamos para o altar, nós nos voltamos para Cristo, que quer nos tocar, que quer nos abençoar, que quer impor sobre nós as suas mãos chagadas, suas mãos redentoras, para que eu e você nos sintamos profundamente amados por Deus, façamos uma experiência profunda com o amor de Deus, porque é isso que Ele quer para cada um de nós, que nós nos sintamos filhos, que nós nos sintamos como estas crianças do Evangelho que foram apresentadas a Jesus para receberem do alto as bênçãos de Deus, as graças de Deus. O costume de se levar a criança até uma pessoa que eles consideravam uma pessoa santa, uma pessoa íntima de Deus, esse costume era uma oportunidade de que aquela criança, tocando ou sendo tocada por aquele homem santo, recebesse a ajuda do alto, a ajuda do céu. Eu e você, nós queremos isso também. Nós queremos ser tocados pela graça de Deus. Tocados pela graça de Deus, para que nós cresçamos na fé, na esperança, na caridade, para que nós cresçamos nas virtudes, para que nós cresçamos no seguimento a Jesus e nos tornemos discípulos adultos, amadurecidos, capazes de seguir o Mestre e Senhor até as últimas consequências. Me chama a atenção aquilo que está no Evangelho, logo no versículo 13, é o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar, você que está em casa, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 13, é o Evangelho que nós acabamos de ouvir.
No versículo 13, quando essas pessoas apresentam essas crianças a Jesus, para que Jesus as tocasse, os discípulos têm uma atitude que vocês perceberam aí no Evangelho. O que os discípulos fizeram? Repreendiam essas pessoas e essas crianças. Bom, essa atitude dos discípulos demonstra muitas vezes o que está escondido dentro de mim e de você. Aquela recusa a acolher a criança que está dentro de nós. Porque nós vamos crescendo, os anos vão passando, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos emancipando de muitas coisas, só que em determinados momentos, algumas realidades ficam para trás. No nosso amadurecimento, no nosso crescimento espiritual, e muitas vezes nós temos dificuldade de acolher, muitas vezes, comportamentos de criança que estão dentro de nós, no discipulado a Jesus. Tanto que esse verbo que é usado aqui, repreendiam, que significa reprovar, censurar, parece muito leve na tradução no português, porque não era só uma repreensão. Esse mesmo verbo aqui, repreender, epitimessan, que quer dizer justamente censurar, também tem a conotação daquela atitude, quando Jesus, expondo a sua paixão, Pedro chamou Jesus à parte e começou a exorcizar Jesus. É um verbo mais forte do que repreender, é mais do que repreender, é exorcizar. Você se recorda que Pedro, ele exorcizou Jesus, ele repreendeu Jesus severamente, dizendo: olha, que isso nunca te aconteça. Jesus estava falando da sua paixão, do seu sofrimento. Você vai se recordar também que o mesmo verbo aparece quando Jesus repreende aquele espírito mau e diz: sai dele. O verbo é repreender, que significa exorcizar. Eu estou só exemplificando aqui para abrir a sua cabeça, para você entender que não foi uma atitude simples dos discípulos. Quando eles repreendiam, não é? Eles estavam recusando, eles estavam censurando aquilo que deveria ser abraçado por Jesus, aquilo que deveria ser tocado por Jesus. Porque você vai concordar comigo, tem algumas atitudes nossas que a gente repreende, né? Olha, né? Eu repreendo esse pensamento, eu repreendo esse sentimento. A gente tem essa dificuldade de apresentar para Jesus as coisas que nós vivemos, sobretudo quando são coisas que nos causam vergonha, que nos causam às vezes sentimento de culpa, de condenação. Nós temos uma mania de imediatamente repreender. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos apresentar para Jesus aquilo que para nós é considerado digno de ser repreendido, tem que ser apresentado para Jesus. Não é uma conivência com aquilo que a gente sente ou com aquilo que a gente experimenta, mas é que se não passar por Jesus, se não for tocado por Jesus, se não for tocado pela graça de Deus, eu tenho que dizer: você vai passar a sua vida inteira repreendendo essas coisas dentro de você. Podem ser afetos, podem ser sentimentos, podem ser realidades da sua vida pessoal, da sua vida íntima, do seu matrimônio. Se você não apresentar isso a Jesus, para que Ele abençoe, para que Ele redima, para que Ele toque com a sua graça, você vai passar a sua vida inteira repreendendo isso. E nós precisamos crescer. Vejam, vocês prestaram atenção na primeira leitura?
Gente, a primeira leitura de hoje, ela é um contraste a isso que foi a atitude dos discípulos de repreender aquelas pessoas e aquelas crianças, porque a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico nos recordou a nossa criação. Deus criou o homem, diz o texto do Eclesiástico. Olha o detalhe: com dias contados e com o tempo determinado. O que está falando o texto para nós? Que Deus me criou, que Deus te criou para que nós passemos por diversas fases, por diversas etapas, que nós façamos um caminho de amadurecimento. Não dá para pular etapa, não dá para esconder determinadas coisas. Deus nos criou com dias contados, tempo determinado. Ou seja, tem determinadas etapas que eu e você temos que viver. Tem determinadas fases da nossa vida que nós precisamos enfrentar. Não adianta fugir, não adianta esconder. Determinadas realidades do nosso ser, da nossa vida, não adianta jogar para debaixo do tapete, porque uma hora ou outra isso vai pedir contas. Então, o texto do Eclesiástico é belíssimo, mostrando essas etapas de crescimento e amadurecimento que nós temos que passar. Eu vejo aqui algumas crianças. Todos nós fomos crianças um dia. Todos nós fomos adolescentes, jovens, adultos. Alguns já chegaram à idade mais bela, né? Já são anciãos. Todos nós passamos por essas etapas. E veja que bonito, o texto do Eclesiástico, além de dizer da criação de Deus, diz todos os dons que Deus deu para que nós amadureçamos. O aspecto biológico, discernimento, está tudo na primeira leitura, tá? Discernimento, inteligência, sabedoria, ciência do Espírito, bom senso, temor do Senhor, instrução e a lei da vida. Está tudo na primeira leitura de hoje. Vejam, os diversos dons com os quais Deus cumulou a cada um de nós para que nós amadureçamos, para que nós cheguemos à idade adulta, mas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Depois a gente ouviu o Salmo, que foi, na verdade, um cântico a duas consciências. A consciência da nossa filiação, nós somos o amor do Pai por nós, e a consciência da nossa limitação. Somos seres limitados. Só para completar a primeira leitura. Deus nos criou, mas nós não somos deuses. Nós somos limitados. Nós somos frágeis. E essa fragilidade, nós vimos aqui na atitude dos discípulos, que não quiseram acolher a sua fase infantil, na fé, no seguimento a Jesus, que foram incapazes de fazer esse caminho de amadurecimento. Eu vou exemplificar para que não fique confuso na sua cabeça. Nós temos diversos relatos, e que bom que a palavra de Deus não esconde de nós esse processo de imaturidade dos discípulos. A palavra de Deus não tem medo de revelar-nos a imaturidade dos discípulos de Jesus, que foram pouco a pouco caminhando até chegar a uma experiência de fé adulta e sólida. Mas os discípulos tocaram em muitos momentos no seu infantilismo. E pior, rejeitaram fazer paz com aquela criança que eles traziam dentro deles. Rejeitaram. Até porque, só para contextualizar você, né? No tempo de Jesus, uma criança e nada era a mesma coisa, tá? A criança, ela não tinha um estatuto de lei. A lei não abordava nenhum aspecto da vida da criança, gente. Tanto que o pai
ele tinha direito na vida e na morte da criança, tá? Só para vocês entenderem, no tempo de Jesus, criança e nada era a mesma coisa, não era contada a criança, então não tinha lei que assegurasse nada para a criança. A criança era total dependência de um adulto, de alguém que cuidasse dela, em todos os aspectos. Até porque a palavra criança que aparece aqui no Evangelho, paidias, crianças no plural, é a mesma palavra usada para escravo. Ou seja, o escravo depende completamente do seu senhor. A criança dependia completamente daqueles que deveriam cuidar dela. Mas voltando ao nosso assunto, o infantilismo dos discípulos, a incapacidade deles acolherem a imaturidade que traziam dentro de si. Vamos ver alguns exemplos para clarear para a gente. Um dos aspectos do infantilismo, até segundo a psicologia, é buscar uma satisfação imediata de desejos ou necessidades sem considerar as consequências ao longo prazo. Quem de nós nunca foi inconsequente numa determinada atitude? Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu vou ser o primeiro. Quem de nós, muitas vezes, não buscou uma satisfação imediata de desejos ou necessidades, sem considerar consequências ao longo prazo? Exemplo disso, Marcos capítulo 9, versículo 33. Quando chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou: o que vocês andavam discutindo pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho eles tinham discutido quem era o maior. Olha só, o desejo dos discípulos era o de ser o maior, o megas, o maior. Tem muita megalomania dentro de nós, né? Quantas vezes nós também não vamos atrás de desejos de maioridade, de nos tornarmos melhores do que os outros, de querer comandar, de querer ter a última palavra ou a única palavra, né? Às vezes dentro de casa isso acontece muito, não é? Quando falta o diálogo, quando falta a compreensão do outro, alguém quer ter a única palavra ou a última palavra. Pois é, os discípulos buscaram uma satisfação imediata, porque eles viam, gente, como é que Jesus estava em ascensão. Então, era importante definir quem era do grupo maior, mas sem levar em conta as consequências disso. E muitas vezes nós somos inconsequentes. Quantas vezes, arrastados pelos nossos desejos, arrastados pela nossa concupiscência, pela nossa sede, às vezes, de satisfação, de poder, de prazer, nós fomos arrastados e colhemos duras consequências desses nossos atos. Quantas vezes? Quantos casamentos foram desfacelados, porque a pessoa pensou única e exclusivamente naquele prazer imediato, uma coisa banal, que talvez tenha começado por uma situação assim fútil, mas que depois aquilo levou a uma séria, uma dura consequência. Os discípulos também foram infantis nesse aspecto. Um outro exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 20. Uma outra característica do infantilismo, também apoiado na psicologia, é forte necessidade de aprovação e apoio de outros, semelhante à dependência de uma criança por seus cuidadores. Exemplo, Mateus 20, 20. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhinhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido.
Ele perguntou: que queres? E a mamãe respondeu: manda que esses meus 2 filhos tão queridos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Vejam, imaturidade dos discípulos, esses 2 que se esconderam atrás da mamãe, não tiveram nem a coragem de dizer diretamente, se esconderam atrás da mamãe. Imaturidade dos discípulos. Forte necessidade de aprovação e apoio de outros, semelhante à dependência de criança por seus cuidadores. Quantas vezes, quantos de nós não vivemos situações de dependência? Dependência emocional, dependência psicológica de pessoas ao nosso redor. Quantos jovens, adultos, que também se refugiam atrás da dependência de drogas para não ter que assumir certas responsabilidades, para não ter que enfrentar certas situações dentro de casa, frustrações no trabalho, frustrações amorosas, frustrações da sexualidade, frustrações da vida pessoal. Quantos de nós, muitas vezes, não nos refugiamos atrás de pessoas ou estruturas para nos esconder? Para nos esconder. É hora de abraçar essa criança. É hora de abençoar essa criança que está escondida dentro de nós. É hora de deixar Jesus tocar essa criança para que ela cresça e amadureça como homem e mulher de fé. Só mais um exemplo. Reação exagerada a contratempos e frustrações, incluindo comportamento agressivo. Eu não sei se você já viu alguma panela voando na sua casa, alguma xícara, já? Alguma concha que saiu voando, criou asa. Já teve algum momento na sua vida? Talvez não, né? Reação exagerada a contratempos e frustrações, incluindo comportamento agressivo. Pois é, os discípulos passaram por essa imaturidade. Pedro, quando Jesus vai preso, o que ele faz com a espada? Corta, a orelha do soldado do templo. Ou então, num outro episódio, quando alguém ali perto onde estava Jesus preso, percebeu, disse para Pedro: mas você é um deles, seu sotaque te entrega, você também é galileu. E Pedro começa a praguejar, diz o texto, a praguejar e a dizer: eu nem conheço esse homem. Quantas vezes, muitos de nós, não escondemos esse infantilismo dentro de nós? Não sabemos lidar com contratempo e com frustração. E aí, muitas vezes, a reação imediata é o ódio, a vingança, a agressão verbal, física. Quantas vezes nós também não vivemos esta imaturidade? Vejam, a gente poderia citar um outro exemplo na vida do discípulo João, o discípulo amado, não é? Vocês sabem que João era o discípulo amado, não é? Assim ele se auto-intitula. Mas ele não foi sempre esse carinho todo não, gente. Teve imaturidade também na vida de João, o discípulo amado. Vocês se recordam daquele episódio quando Jesus não foi aceito pelos samaritanos? Você já leu aquela passagem quando Jesus, recusado a falar aos samaritanos, João, o discípulo amado, foi até Jesus e perguntou: Senhor, o Senhor não quer que desça fogo do céu para que a gente queime todos esses samaritanos?
O discípulo amado. O discípulo amado também, quando viu uma pessoa expulsar demônio no nome de Jesus, ficou com crise de ciúmes. Foi para Jesus e falou: mestre, alguém está expulsando no teu nome, e nós já repreendemos. Os discípulos gostam de repreender, né? Está repreendido. Cultivando no coração uma consciência de que eles eram exclusivos do Senhor e que o Senhor era exclusivo, não percebendo que outros também já atuavam no nome de Jesus. Intolerância religiosa e exclusivismo proselitista, imaturidade dos discípulos. Vergonhosamente, esse cenário bate à porta da nossa igreja constantemente. Constantemente. Nós temos episódios e mais episódios de intolerância religiosa, nós temos episódios até mesmo de contendas ao interno da igreja, vergonhosamente, porque um grupo se acha melhor do que o outro, né? Porque um grupo se acha mais privilegiado do que o outro, sabe mais da doutrina católica do que o outro. Tem grupo que se acha mais católico do que o Papa e se vê no direito de criticar até o próprio Papa, né? Infelizmente a gente tem esta imaturidade, esse infantilismo dentro da nossa igreja. É hora de fazer paz com essa criança e é hora de deixar Jesus abençoar essa criança. Você é feliz por ser católico? Me convenceu não. Mais uma vez, você é feliz por ser católico? Então seja católico e deixe os outros em paz, porque as verdades do Evangelho, elas servem para nós, é para mim, para você. As verdades do Evangelho, elas se impõem a mim e a você. Então, se você está feliz como católico, seja católico, viva integralmente a sua fé. Não diga que você é católico e o seu domingo você não esteja nem aí para a missa. Não diga que você é católico e a sua confissão você a faz uma vez na vida e vai saber quando lá você vai voltar para se confessar. Não! Tome vergonha na cara, viva a sua fé católica integralmente e deixe os outros em paz. Deixe os outros em paz. Não compete a mim e a você, aqueles que se abrirem à graça de Deus, como eu e você nos abrimos um dia à graça de Deus e conhecemos a verdade, esta verdade nos transformou, esta verdade nos libertou. Aqueles que se abrirem, você seja um sinal de Cristo na vida dessas pessoas. Mostre o Evangelho para elas, primeiramente com a sua vida, com o seu jeito de ser. Mas se elas se abrirem à revelação divina, fale de Jesus para elas. E ponto. Nós precisamos amadurecer. Os discípulos tiveram grande dificuldade com a criança que eles tinham dentro de si, com a criança que habitava o coração deles, e precisavam fazer uma reconciliação. E nós chegamos então na fase adulta. Os discípulos também fizeram uma experiência de crescimento. O adulto, biologicamente, uma pessoa adulta é alguém que já tem uma idade reprodutiva, segundo a biologia. Um adulto é quem já tem uma idade reprodutiva. Para o direito, o adulto é aquela pessoa que já consegue colocar um ato válido, que é capaz de responder pelos seus atos. Para a psicologia, uma pessoa adulta é uma pessoa que já se emancipou de todas as formas de dependência
e ela já é autônoma. Ou seja, a felicidade da pessoa depende de Deus, não depende de uma outra pessoa. Para a psicologia, alguém que é adulto é alguém que já tem autonomia. Não depende de elogio de ninguém, não depende de reconhecimento de ninguém, não depende que outro venha afirmar o que você é, não. Vem de dentro, você sabe quem você é. Você tem consciência da sua filiação divina, da sua dignidade como filho e filha de Deus, e basta. Agora, o adulto na fé é aquele que já se configurou a Cristo, aquele que já está parecido com Cristo, que já fez um percurso de fé e já chegou a uma maturidade, tanto que as suas atitudes se parecem com as atitudes de Jesus. Jesus estava no alto da cruz. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Vocês acham que o Pai tinha abandonado Jesus em algum momento? Jamais. O Pai estava sempre com ele. E Jesus teve que se lançar numa confiança filial no Pai do céu, que já por muitas vezes já tinha dito para ele: você é meu filho amado, em ti eu coloquei todo o meu bem-querer. Então eu tenho que dizer para você: pare com essa história de que Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Deus não está atento ao que eu estou passando, Deus não quer fazer isso na minha vida. Pare com isso. A vida adulta na fé é, mesmo nas frustrações, mesmo nas tribulações, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está ao meu lado. Gente, olha o caminho de amadurecimento que Pedro faz. Aquele homem medroso, que tinha pavor a sofrimento, que tinha dificuldade com sofrimento, na sua carta ele escreve: nisto consiste a graça, sofrer injustamente, suportando as aflições, com consciência da presença de Deus. Olha o nível de maturidade que Pedro chegou para afirmar isso. Passar pelos sofrimentos, suportando as aflições, mas com a consciência da presença de Deus, de que Deus não me abandona nunca, Deus está ao meu lado, Deus está comigo, Deus estende a sua mão nesse momento que eu experimento o pecado, a minha miséria, a minha podridão. Deus está comigo, Ele é o primeiro a querer a minha conversão, a minha mudança de vida. Gente, olha o amadurecimento que João, o discípulo que pediu para descer fogo do céu, ele experimenta quando escreve numa de suas cartas: filhinhos, não amemos só com palavras, mas amemos com ações e de verdade. Olha o amadurecimento que ele faz, que não é só blá blá blá, não é só dizer eu te amo, é no concreto da vida, é no real, é no dia a dia, são as realidades próprias do dia a dia. João, o discípulo amado, amadurece, porque ele passa da dimensão afetiva. Por ser o mais jovem, certamente Jesus tinha muito afeto por ele, mas ele passa da dimensão afetiva para uma dimensão efetiva. Você pode não estar sentindo vontade de ir à missa, mas você vai, porque você ama Jesus. Você não se move por sentimentos, você não se move por emoções, mas você se move por convicções, por fé, por acreditar que Deus está lá te esperando e que você vai. Você passa daquela fé sentimentalista para uma fé sólida, uma fé que não vai embora quando a aprovação bate à sua porta. Encerro. Tiago
O mesmo que pediu para a mamãe, lembram? A mamãe, para ir lá falar com Jesus, me dá um lugarzinho na direita e outro à esquerda. Tiago, livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro a morrer pela espada, pela perseguição. Aquele mesmo que queria um lugar à direita de Jesus, que queria um privilégio, tem o privilégio de ser um mártir, de morrer por causa do nome de Jesus. O amadurecimento do discípulo sai da busca dos privilégios, a busca de reconhecimento, de aplausos, sai da busca das glórias dos homens, da glória humana, para colocar a sua confiança exclusivamente em Deus, que busca a sua glória somente em Deus, porque é aí que está a nossa recompensa. É preciso trazer esta criança que está dentro de você, para que Jesus a toque, para que Jesus a abençoe e faça essa criança crescer. Nós não podemos ficar no infantilismo da nossa fé. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, porque o mundo tem necessidade de uma fé nossa sólida, porque nós nem começamos ainda com as provações, elas nem começaram. Então, reforce a sua fé, reforce o seu joelho, reforce a sua oração, reforce a sua busca de Deus, porque quando o sofrimento bater a nossa porta, nós queremos dar uma resposta adulta, madura, diante de nosso Senhor, que espera de nós a nossa fidelidade. Fique de pé. Abra o seu coração a Jesus agora. Aquelas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse e as abençoasse. Apresente a criança que está dentro de você agora, Jesus. Feche os seus olhos. Peça a Jesus agora que toque você com a graça dele. Peça a Jesus que toque o seu interior, mova o seu coração a uma nova resposta, a um novo desejo de santidade, de vida em Deus, de vida plena, de levar a sério os compromissos que você fez com Deus. Peça a Jesus que você pare com as brincadeiras, que você pare de brincar de ser católico, que você pare de brincar que é discípulo dele. Peça a Jesus seriedade no seu coração. Mesmo você que tem pouca idade, mesmo você que é adolescente, que é jovem, peça a Jesus que você o leve a sério, que você o acolha de fato na sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador. Solte a sua voz, reze agora, sem medo. Solte a sua voz e fale com Jesus. Fale com o Senhor o desejo do seu coração de crescer, de amadurecer, de dar passos ainda mais largos na direção do Senhor, de passos ainda mais na sua conversão pessoal, de deixar para trás picuinhas, coisas banais, fúteis, intrigas, situações que não valem a pena. Deixe para trás e lance-se agora em Cristo, que quer fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Dai-nos a tua graça, Senhor. Senhor, essa graça. Clama a Ele, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Canta forte, pede, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, ó meu Senhor
meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Erguendo os nossos braços, clamemos: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, Senhor, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Eu quero ouvir a sua voz cantando. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nos toma pela mão e faz-nos caminhar como crianças que querem crescer para entrar no Teu reino. Obrigado, Senhor, porque estás sempre conosco e a Tua presença se faz sentir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.